mais um trabalho que eu vou mostrar aqui para vocês, né? É uma casa que a gente acabou recentemente. Esse projeto é de 2008, a conclusão dele foi em 2010, e eu acho que foi o pessoal do Estudo Paralelo que falou que fez uma casa e a filha interferiu muito, né? Nesse aqui, na casa, a gente teve essa mesma coisa, né? A filha interferiu bastante no trabalho, né? Mas a gente conseguiu conduzir de uma forma tranquila e a gente conseguiu ter um resultado bastante interessante nesse aí. O casal sempre levava a filha e não era fácil dialogar, não. Era 3 contra 1. Então, mostrando a localização, é uma área também, a relação com o litoral, é uma área de expansão da cidade, é uma área mais ao sul, e que existe grandes vazios urbanos, uma área de crescimento da cidade. A cidade vai crescer para o lado de cá e tem alguns condomínios. Tinha grandes lotes, grandes glebas, e eles fizeram condomínios fechados. Então, tem condomínio aqui, condomínio aqui, condomínio aqui, condomínio e condomínio aqui. E tem mais outro condomínio aqui pela frente. Então, essa foto não é recente, mas já dá para ver aqui a casa sendo construída. Que está aqui. É a primeira casa do condomínio. Então, um croquis, mais ou menos, mostrando a relação, né, da insolação. É um terreno de esquina, tem 2 frentes. Então, a gente tem aqui um recuo aqui de 2 metros, aqui o recuo de 5 metros, mas a casa deu para recuar mais, porque o terreno era mais generoso, acho que era 18 por 30, e deu para recuar um pouco mais aqui. Então, a gente definiu claramente um acesso, como a casa ia ser nesse sentido, longilínea, a gente definiu um acesso de serviço, um acesso social, na área mais quente, os ambientes de menor permanência, serviço, e na área mais fria, os ambientes de maior permanência, os ambientes sociais. Aí essa casa não é o projeto. É porque em 2002 a gente tinha feito esse projeto. E a gente pensou, isso a gente já fez. E nós não queríamos fazer isso, porque a gente já tinha feito essa solução. É uma solução adequada, o telhado de meia água, o telhado se projeta de forma bastante proeminente e dá uma proteção. Mas a gente não queria fazer isso, que a gente já tinha feito. Picasso disse que a pior coisa do mundo é você copiar a si mesmo. Então, a gente não gosta muito de se copiar, não. A gente quer fazer sempre alguma coisa nova. Então, são os primeiros croquis. Os primeiros croquis. A tendência natural da gente era ir para essa solução daqui. Depois a gente pensou... depois daquela casa, a gente ter feito muita casa em laje, em concreto, em laje plana, e o cliente queria uma casa com madeira. Então, provocou um pouco a gente, que a gente fazia tempo que não fazia casa com madeira. Então, a gente tinha um pouco provocado de fazer uma casa com madeira, já que a gente estava fazendo casa com laje já há muito tempo. Então, a gente ficou um pouco amarrado de fazer uma casa assim, e pensou fazer uma casa assim, depois pensou fazer uma casa com um telhado ao contrário, uma alvenaria na lateral, e pensou se vazar a alvenaria, mas a alvenaria iria negar essa coisa de fechar. Então, a gente começou a pensar, a especular a possibilidade de o telhado ser inclinado, e foi estudando, até que a gente acabou optando por fazer essa inversão do telhado. E por que não, né? Por que não? Será que a gente vai negar tudo aquilo que a gente acabou de falar? Né? Será que a gente vai negar o que a gente acredita? Se a gente inverter, a gente vai ter o quê? Para inverter esse telhado, a gente tem que ter um beiral muito vantajoso, muito avantajado, para poder compensar essa inversão. A gente tem que ter o quê? O ganho de visibilidade e ampliar mais a visão, né, do céu e tal, e a visual ia ampliar, mas, em compensação, a gente ia estar vulnerável à questão das intempéries. Então, a gente tem que fazer um beiral muito avançado para poder compensar isso aí. Então, nós temos aqui, né, a parte social, de sala, a parte de cozinhas, de cozinha, área de serviço, quarto de despejo, uma sala de TV. No primeiro pavimento, um pé direito duplo, né, aqui. Pé direito duplo aqui na sala. Aqui em cima o vazio do mezanino, a área onde está íntimo. Os quartos, 3 quartos, aqui, né? Eram 4 quartos, aí ele optou por fazer um terceiro, 3 quartos só, para aumentar, fazer uma área maior para o quarto dele e para a filha dele. Um dos problemas que a gente tem é a questão que iria gerar a questão da calha, né? Como captar essa água, como resolver esse problema dessa calha aqui. Então, foi feita uma calha aqui, e a água desce por aqui e é jogada nessa laje daqui. Em princípio, quando a gente fez o projeto, a gente não tinha
ideia de como resolver exatamente essa casa, e ao longo do desenvolvimento do detalhamento foi que a gente foi pensando, junto com a obra, como fazer, né? E eu vou mostrar mais um pouco mais adiante sobre isso. Quando a gente fez o projeto, a gente fez uma proposta, a gente não é calculista, a gente tem uma noção de estrutura. Então, nós fizemos uma peça de madeira, uma mão francesa, que tem uma inclinação X. A gente mandou para o calculista o projeto para ele calcular, e, para nossa surpresa, ele calculou o concreto, mas não calculou a estrutura de madeira. E, quando chegou na obra, a gente tinha uma estrutura de madeira que, pelo tamanho do balanço, estava envergando, ela estava fazendo uma curva. E, para minha surpresa, o calculista não tinha resolvido isso, a gente teve que conversar com o mestre carpinteiro de como resolver isso. A gente teve que mudar a inclinação do telhado para poder... A inclinação do telhado não, teve que mudar a inclinação da mão francesa lá no local para poder resolver essa flambagem que estava dando aí na coberta. Então, a proposta inicial, só quem sabe somos nós, né, que a gente fez, ninguém vai lá na casa e não percebe isso, mas é importante contar um pouco isso, que tem estudante aqui, né, pessoal que está começando aí, e saber que muita coisa a gente tem que resolver na obra mesmo. Nem tudo se resolve no projeto. Então, você tinha uma inclinação tal aqui, e que, na obra, a inclinação teve que ser alterada no local mesmo, mas, como você está muito próximo da obra, você está indo muito na obra, então você resolve o problema. Surgiu o problema, vai lá e resolve. Né? Não adianta temer, tem que enfrentar. Né? E tem aqui nessa casa também uma coisa interessante, que ela tem um balanço aqui, e o meu amigo calculista, que é muito amigo da onça, eu passei, botei ele no projeto, e ele colocou um pilar aqui. E na obra, ele colocou um pilar aqui, e passou batido por mim, quando chegou na obra, estava construindo, tinha um pilar, o cliente me chamou, disse, não, esse pilar não vai ficar, não. Ele não é para fazer um pilar, era para você ter feito uma viga aqui. Ele fez, não, para eu resolver isso aqui, eu tenho que fazer uma viga com 2 metros de altura. Eu disse, não, você está brincando, uma viga com 2 metros de altura, isso aí não existe. Então, eu disse ao cliente, pode quebrar o pilar, aí você soma, dei uma de Yuri Vital, eu disse assim, quebra o pilar, faz a conta, quanto você gastou para construir, quanto você gastou para demolir, e diz para mim que eu passo o cheque. Aí ele quebrou o pilar, mas eu não paguei nada, né? Mas vale o blefe, né, Yuri? O blefe. Então, eu acabei dando a solução. Ele é um cara que tem o mesmo tempo de trajetória que eu, mas ele tinha feito o trabalho, não queria mais, estava com preguiça de investigar, de pensar. Hoje, tem muitas ferramentas computacionais que ajudam no cálculo, e às vezes você fica muito amarrada nelas e não pensa. Então, eu conversei com ele e eu sugeri essa solução daqui, que era colocar essa viguinha daqui, fazer essa amarração daqui, resolveu, a gente tirou o pilar e deu certo, e a casa está funcionando super bem, né? Esse detalhe aqui é um detalhe interessante, porque é uma casa que tem uma estrutura de madeira, a madeira é vulnerável, se ficar em contato com a água, ela pode apodrecer, então a gente fez um detalhezinho, né, um pezinho lá de aço inox, para ela não ter contato com a água. Então a gente tem um entardecer, né, essa casa, a relação dela com a área do lazer. A gente tem a área do poente, faz uma referência à obra de Corbusier, né, a Capela de Ronchamp. Então a gente faz um desenho aí, porque é uma fachada poente, podia ser uma fachada cega, podia não ter nada, mas podia também ser uma fachada bacana também. E a gente tem a exaustão do ar, o ar quente entra, esquenta e sai por cima. Então tem um cruzamento que a gente precisa muito. Todas as janelas elas são móveis para poder permitir a ventilação. Deixa eu olhar como é que está o tempo. Aí a gente tem o interior, né? Pé direito duplo, uma passarela de madeira para diminuir a quantidade de concreto, a laje. A gente tem um pé direito duplo aqui, então a gente colocou isso aqui para a sensação, a ideia do pé direito duplo ficar ampliada. Então, a passarela de madeira que liga ao terraço, um acesso aqui à escada, uma escada de madeira, com um apoiozinho de metálica aqui, que eu vou mostrar mais adiante. Outra visão, aqui em cima, saída de ar, o vento entra pelas venezianas móveis, sai por cima. Então, essa relação de continuidade dos espaços, aqui, área de cozinha. Aqui a escada, o cliente queria botar uma peça de madeira aqui, a gente fez uma peça delgada, metálica aqui, botou 2 apoios em L metálico e ficou leve, quase você não percebe esses apoios. Uma visão noturna aqui, né, acho que é uma visão bem legal da casa. Aqui a calha foi feita de madeira, né, na verdade essa calha foi resolvida, a gente queria fazer uma calha de fibra, e a ideia é sempre fazer uma casa de fibra. E na hora que a gente estava nessa fase da calha, né, do telhado, aí alguém deu a ideia de que se a gente fizesse uma calha de madeira e botasse a manta por cima, a gente não precisaria criar uma calha em cima da calha. Então, a própria forma da calha seria a própria calha. Então, a gente fez a calha
de madeira, e em cima a gente vem com a manta, reveste toda ela, então ficou tranquilo e ficou, você não percebe a calha. Então ficou um detalhe bacana, mas que foi um detalhe que foi discutido em obra. Foi sugestão do pessoal da obra, não veio da minha cabeça, foi construído na obra mesmo. E uma imagem, assim, na imagem final dessa obra daqui, né, mostrando essa questão da transparência, né, do beiral bastante avantajado, né. Então, uma imagem final dela. Eu mostrei aqui uma sequência, na verdade, a sequência é o seguinte. Primeiro, eu mostrei 2 projetos que têm uma correlação morfológica interessante, né, semelhante. Então, foi a casa e o museu. Então, é concreto, né, predominantemente concreto. Tá? Aí, depois, eu trago essa casa aqui, que tem uma outra configuração morfológica. A gente trabalha com madeira. Então, eu vou mostrar mais outra obra com madeira e mostrar 2 obras com estrutura metálica. Mostrar assim um pouco, que a gente tem trabalhado um pouco de tudo, né? Concreto, alvenaria, madeira e estrutura metálica.